Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a uma questão um pouco mais elaborada, né? Que trata aqui sobre as leis ponderais e acrescenta também uma lei pouco conhecida chamada Lei de Dalton, que está aqui exatamente na letra A. Bom, Universidade Federal aí pede o seguinte, ó, indique para as leis ponderais a alternativa incorreta. A letra A diz o seguinte, ó, as massas de um elemento químico que se combinam com uma massa fixa de um segundo elemento para formar compostos diferentes estão entre si numa proporção de números inteiros, em geral pequenos. Professor, não entendi a redação. Essa é a chamada lei de Dalton, tá? Ela é pouco cobrada, mas e realmente tem uma leitura um pouco confusa. Mas se a gente observar o exemplo, eu trouxe aqui até uma tabelinha para a gente compreender isso melhor. Eu vou colocar ela aqui ao lado da questão para a gente entender cada um dos termos que foram apresentados aqui na alternativa. Olha, aqui a gente tem alguns exemplos do óxido de nitrogênio. Tá? Então, observe o seguinte: nitrogênio 2, nitrogênio 2, nitrogênio 2. Percebe que o nitrogênio está fixo? A quantidade dele, a quantidade de nitrogênio que nós estamos utilizando nessa reação química para formar o óxido de nitrogênio está fixa. Agora dê uma olhada no oxigênio, a quantidade que nós estamos utilizando. Repare que ela está mudando. E ela está mudando a uma determinada proporção. E essa proporção, se você observar, é fixa. Daqui para cá, duas vezes, dobrou. Daqui para cá, quatro vezes, quadruplicou. Mas mesmo, né, tendo um avanço aqui de 2 para 4, essa proporção ela é constante e ela é uma proporção baseada em números inteiros. O 2, o 4, o 8 são números inteiros. E veja, não são muito diferentes essas proporções. Então, voltando aqui ao enunciado, para a gente encaixar o texto com a tabela para as coisas ficarem claras. Ó, as massas de um elemento químico que se combinam com uma massa fixa. Quem é a massa fixa aqui? A do nitrogênio, está ela, tá? De um segundo elemento. Então, eu vou combinar uma massa fixa com um segundo elemento para formar compostos diferentes. Olha, esse óxido é diferente desse óxido, que é diferente desse óxido. Então, são três substâncias diferentes que foram combinadas a partir de um elemento que teve a massa fixada e um segundo elemento que teve uma massa variável. Só que essa variação estão entre si numa proporção de números inteiros. Qual é a proporção? 16 para 32, duas vezes. É a proporção. 16 para 48, quatro vezes. Ou 32, né? 32 para 48 também tem uma proporção. São proporções envolvendo números inteiros, tá? E esses números inteiros, eles são o quê? Em geral, pequenos. É para não... essa ideia de números inteiros pequenos é, por exemplo, para a gente não ter uma situação como... estava em 16, daí a pouco saltou para 1060, né? Aumentou aí 100 vezes. Então, normalmente, essas reações químicas em que um elemento está fixo e o outro é variável, esse aumento, essa variação não ocorre a partir de um número inteiro muito grande, é uma proporção muito grande de um para o outro, tá? Então, pessoal, essa é a chamada lei de Dalton. Ela, como eu disse, pouco comum aí nas provas, mas como apareceu aqui nesse exercício, a gente já consegue aqui ganhar essa informação e ela está correta, tá? Então, é a lei a lei foi perfeitamente descrita aqui nesse enunciado. Como nós queremos a errada, não vai ser essa questão a ser marcada. Letra B. Diferentes amostras de uma mesma substância contêm proporções idênticas dos elementos químicos que a constituem. Essa é a famosa lei, né, de Proust, a lei das proporções. E o que está dizendo ela, professor? Explique melhor. Veja, se eu tenho 1 grama de sal, o sal de cozinha é formado pelo sódio e pelo cloro, NaCl. Em que proporção? 1 para 1. Então, eu tenho 1 grama. Se eu pego 1 quilo de sal e observo a proporção desses mesmos elementos que o constituem, o que constitui o sal, né, o cloreto de sódio, quando eu olho lá, é a mesma. Ou seja, não interessa se é 1 grama ou se é 1 quilo. A proporção que forma essa substância, o NaCl, é a mesma, independente da quantidade. É o que está dizendo aqui. Então, correta também o item B, tá?
O item C também fala exatamente, né, sobre as proporções. Ó, quando as massas de dois elementos que reagem com a mesma massa de um terceiro elemento reagirem entre si, elas o farão na mesma proporção das massas anteriores, ou múltiplos e submúltiplos simples dessa reação. Então, também está aí relacionada à questão das proporções nas reações químicas, que foi a lei do Proust. Bom, a letra D, quando dois elementos se unem para formar um composto, a razão entre as massas que se combinam é sempre uma razão de números inteiros diferentes. Pessoal, na verdade, o que o examinador tentou aqui foi confundir a alternativa com a lei do Dalton, tá? Então, essa razão de que o problema fala aqui, ela não pode ser observada. Ou seja, eu não consigo garantir que a razão entre massas que se combinam, né, em uma reação química mantenham números inteiros. Isso vai depender da quantidade de massa envolvida ali em cada reação química. Então, o que o examinador tentou aqui foi confundir ou, né, relacionar a lei do Dalton com essa estrutura, com essa construção, com esse texto, e esse texto não está de acordo aí com as leis ponderais. Por fim, a última, então essa é a nossa alternativa, a gente precisa da errada, né? Da incorreta. A massa total de um sistema fechado, não varia qualquer que seja a reação química que aí se verifique. Essa é a lei do Lavoisier. Lavoisier fala sobre essa proteção da matéria, né, da massa. Se eu tenho reagentes que se combinam dentro de um sistema fechado, o resultado final, a massa final vai ser a mesma, caso eu faça a soma, né, da massa dos reagentes. Então, é uma assertiva que fala exatamente da lei do Lavoisier. Portanto, pessoal, resposta correta aqui a ser marcada, né? O item errado, e é o que nós devemos marcar, é a letra D. Questão aí bem interessante, né? Um pouco mais elaborada, mas a gente conseguiu transitar bem por ela